Ninguém olha para uma faxineira. É a invisibilidade que o mundo oferece de graça para quem usa uniforme azul e empurra um carrinho de limpeza por corredores corporativos. Mas havia uma mulher naquele edifício que carregava algo que nenhum uniforme conseguia apagar. Uma história que o mundo inteiro havia dado por encerrada. O homem mais poderoso daquele prédio havia passado anos tentando encontrá-la. E ela estava ali, a poucos metros, sem que ninguém soubesse. Alguns segredos não ficam enterrados para sempre. E se você acha que já sabe onde tudo isso vai dar, siga em frente. Alguns finais não foram feitos para serem adivinhados, foram feitos para surpreender. Aqui começa mais uma história original de tirar o fôlego. Você está no canal Tramas de Amor, onde o poder beija o romance de frente. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa história. E me diz também, você acredita que o amor pode nascer no meio de caminhos que nunca deveriam se cruzar? A estrada estava molhada naquela noite de quinta-feira. Não havia outros carros, não havia testemunhas. Havia apenas a curva fechada da serra e os faróis de um carro que desceu o barranco com uma violência que não tinha nada de acidental. O veículo foi encontrado na manhã seguinte, retorcido entre as árvores, com os vidros estilhaçados e a lataria destruída. Os peritos classificaram a ocorrência como falha mecânica nos freios. Era o tipo de conclusão que servia muito bem para quem não queria que perguntas fossem feitas. Mas não havia corpo. A mulher havia sobrevivido. Havia arrastado o próprio corpo pela mata por horas, delirante, com ferimentos que deveriam ter sido suficientes para acabar com tudo. Havia perdido sangue, havia perdido a consciência mais de uma vez, e havia perdido de forma definitiva e total cada fragmento de memória que compunha a pessoa que havia sido até aquele momento. Quando foi encontrada por um casal de agricultores naquela manhã, não sabia o próprio nome, não sabia de onde vinha, não sabia que era casada, não sabia que havia um homem em São Paulo que, nas próximas horas, receberia a notícia do acidente e que a vida dele nunca mais seria a mesma. E essa ausência total de memória, que poderia parecer apenas tragédia, foi, sem que ela soubesse, a única coisa que a manteve viva nos anos seguintes. Porque a pessoa que havia sabotado aquele carro acreditava que o trabalho estava feito. Viviane Soares tinha 34 anos quando o carro de Isabela Cavalcante foi encontrado no barranco. Era sócia minoritária do Grupo Cavalcante, uma mulher de inteligência real e ambição que não reconhecia limites morais como obstáculos, mas como variáveis a serem gerenciadas. Ela havia conhecido Henrique Cavalcante 10 anos antes. Havia trabalhado ao lado dele em noites longas, em negociações difíceis, em momentos onde a empresa havia estado à beira do colapso. Naqueles anos, havia construído uma convicção que se tornara parte tão fundamental de quem ela era que não conseguia mais distingui-la de fato. Havia algo entre ela e Henrique que só precisava de espaço para se tornar real. O problema era que Henrique nunca havia visto dessa forma, e então Isabela havia aparecido. Com aquele jeito direto que era a marca dela, sem performance, sem esforço de impressionar, com um sorriso genuíno que chegava primeiro nos olhos e só depois na boca. Nos anos seguintes, Viviane havia observado, havia calculado, havia alimentado a esperança de que aquele relacionamento teria o fim que todos os relacionamentos eventualmente têm. Mas Henrique e Isabela não terminaram. Casaram-se. E foi quando Viviane percebeu, com uma clareza que a surpreendeu pela frieza, que esperar não seria suficiente. O mecânico que ela havia contratado chamava-se Marcos. Era alguém que havia cruzado o caminho dela anos antes, numa situação que lhe havia dado sobre ele informações que ele preferia que não existissem. Os freios do veículo seriam comprometidos de forma que a falha parecesse mecânica.
A estrada havia sido escolhida com cuidado, isolada com uma curva que garantia que o resultado fosse o que precisava ser. Viviane havia esperado a notícia em casa, sozinha, com um copo de vinho que não havia tocado. Quando a mensagem chegou, carro encontrado sem ocupante, buscas iniciadas, havia ficado sentada na poltrona por um longo tempo. Havia sentido apenas aquela quietude pesada de quem cruzou uma linha que sabia que não podia ser descruzada. Henrique recebeu a notícia às 7 da manhã de uma sexta-feira. Tinha 36 anos. Era um homem que havia construído o hábito de processar qualquer informação antes de reagir. Uma habilidade desenvolvida desde criança num ambiente que não permitia que emoções fossem maiores do que decisões. Mas havia coisas para as quais nenhum hábito é suficiente. Ele ouviu o delegado, fez as perguntas corretas, desligou. Ficou sentado na beira da cama por um tempo que não soube medir. O quarto ao redor exatamente como havia sido deixado na noite anterior. A roupa de Isabela numa cadeira, o livro com o marcador na página 62, a xícara de chá esquecida na mesinha. Ele olhou para cada um desses detalhes com a atenção que a mente tem quando ainda está tentando entender que o mundo mudou de forma que não volta atrás. Depois se levantou e foi para as buscas. Era a única coisa que sabia fazer: agir. 6 meses de buscas intensas, equipes privadas, helicópteros, detetives, recompensa, fotos distribuídas em 3 estados. Absolutamente nada. Com 2 anos, o processo legal foi iniciado. Henrique assinou os documentos necessários com aquela contenção que havia aprendido a usar como armadura. E continuou. Era a única coisa que sabia fazer. Nos anos seguintes, ele se transformou de uma forma que as pessoas descreviam com palavras que tentavam ser neutras, mas não eram. Frio, distante, implacável. Havia expandido o grupo Cavalcante de formas que os analistas chamavam de agressivas. Era respeitado, temido, extraordinariamente bem-sucedido. E havia uma parede de vidro entre ele e qualquer pessoa que tentasse se aproximar além do profissional. Transparente o suficiente para você acreditar que podia alcançá-lo. Sólida demais para que qualquer coisa passasse. Viviane havia tentado atravessá-la de formas que variavam entre o sutil e o direto. Havia criado situações, demonstrado lealdade além do exigido, usado cada oportunidade que o contexto profissional oferecia. Henrique havia respondido sempre com aquela cortesia impenetrável que era, na prática, um não permanente. O que ela não sabia era que a mulher que havia tentado eliminar estava viva. Estava vivendo com outro nome numa cidade pequena do interior, construindo uma existência do zero, e estava, sem saber, caminhando devagar de volta para o centro de tudo. Ana passou os primeiros meses depois do acidente no Hospital Municipal de Serranópolis sem nenhuma âncora no mundo. Sem documentos, sem ninguém que a reconhecesse, sem nenhum fio que levasse a algum lugar. A enfermeira que havia cuidado dela nas primeiras semanas chamava-se Dona Teresa. Uma mulher grande, de voz firme e coração maior, que ficou com ela quando o sistema não tinha mais ferramentas para oferecer. "Como a gente vai te chamar, menina?" havia perguntado Dona Teresa numa manhã em que a paciente olhava para a janela com o olhar de quem está tentando alcançar algo que não existe mais. "Ana", disse ela, "finalmente." Não sabia de onde havia vindo aquela palavra. Era apenas a primeira que havia chegado com alguma sensação de pertencimento. E assim, Isabela Cavalcante deixou de existir para o mundo. Ana começou. Ela foi descobrindo coisas sobre si mesma de forma gradual. Sabia cozinhar com uma precisão que surpreendia até ela mesma. Com técnica, com timing, com o instinto de quem passou tempo numa cozinha boa. Sabia ler inglês fluentemente. Tinha letra cursiva, regular e bonita, e uma tendência irresistível de organizar qualquer espaço ao redor de forma metódica. Eram fragmentos. Nenhum revelava quem havia sido.
mas diziam que havia sido alguém com uma vida formada, com hábitos construídos ao longo de anos de uma existência com estrutura, conforto e cuidado. Com 1 ano em Serranópolis, ela foi atrás de emprego. O único que apareceu sem exigir um histórico que ela não tinha foi numa empresa de limpeza terceirizada. A dona, Sônia, havia ouvido a história com a objetividade de quem avalia uma situação pelo que ela é. Você trabalha direito e não dá problema, o emprego é seu. Ana havia começado na segunda-feira seguinte. Havia algo funcionalmente satisfatório naquele trabalho, a clareza do processo, a lógica de deixar os espaços em ordem. E era boa nisso, meticulosa, rápida, confiável. Os anos em Serranópolis foram passando com a cadência das cidades pequenas. Ana havia construído uma vida pequena, mas real. Amigas de verdade, uma rotina que funcionava, um quarto alugado com plantas na janela e livros na prateleira. Havia tido, no 3º ano, um relacionamento breve com um homem da cidade. Gentil, sem complicações, que havia terminado de forma tranquila. Mas havia algo que ela havia notado naquele relacionamento e em todas as aproximações que vieram depois. Uma parte dela que não conseguia ir além de um ponto que não sabia nomear. Como se houvesse um espaço dentro dela que já estava ocupado por algo que não conseguia ver. Uma presença sem forma, uma ausência que tinha peso. Ela havia aprendido a não forçar aquilo. Com 5 anos em Serranópolis, a empresa de Sônia recebeu uma proposta de parceria com uma empresa maior de São Paulo. Um contrato de terceirização para edifícios corporativos na capital. Algumas funcionárias seriam transferidas. Ana, quero te oferecer essa vaga. Você é a pessoa mais confiável que tenho. São Paulo, salário melhor. Mas é você que decide. Ana ficou alguns dias com aquilo. São Paulo não significava nada para ela em termos de memória. Mas havia algo. Uma inquietação pequena que havia surgido quando o nome da cidade foi mencionado. Como quando você tenta lembrar de uma palavra que conhece e sente a forma dela sem conseguir alcançar o som. Ela havia aprendido a prestar atenção nas coisas que o corpo sabia antes que a mente organizasse. Eu aceito, disse ela para Sônia, na manhã seguinte. Chegou a São Paulo numa segunda-feira, com uma mala média e aquela calma de quem aprendeu que o peso do desconhecido é menor do que parece à distância. A cidade a recebeu com o barulho e o tamanho que havia antecipado. Mas havia também uma sensação difusa de familiaridade que não conseguia ancorar em nada específico. Não era reconhecimento, era algo anterior, mais primitivo. A supervisora em São Paulo chamava-se Carla, eficiente, de poucas palavras. Você vai cobrir o bloco A, 12º ao 17º, às vezes o 18º, quando precisar. O pessoal aqui é corporativo, faz o trabalho, não atrapalha o fluxo. Sempre faço assim. O edifício era o da sede do Grupo Cavalcante. Ela não sabia o nome quando começou. Por 3 semanas, trabalhou naquele edifício com a invisibilidade específica das faxineiras em ambientes corporativos. As pessoas passavam por ela como passavam pelos vasos de plantas. Ninguém era deliberadamente rude. Era apenas a dinâmica de um ambiente onde as hierarquias se tornaram invisíveis de tanto serem internalizadas. Havia exceções. A recepcionista Camila dizia bom dia pelo nome todas as manhãs. Um analista do 15º deixava uma garrafa de água no carrinho dela sem dizer nada. Ana notava esses gestos. Havia aprendido que os gestos pequenos dizem mais sobre uma pessoa do que os grandes. Na 4ª semana, Carla a chamou antes do turno. Hoje você faz o 18º junto com a rotina. É o andar da diretoria. Sala do CEO incluída. Precisa estar feito antes das 7h30. Ana chegou ao 18º andar às 6h15. O andar estava completamente vazio. Trabalhou com a meticulosidade habitual.
A sala do CEO ficou por último, a maior do andar, com uma parede inteira de vidro voltada para a cidade, ainda acordando com aquela lentidão dourada do amanhecer. Havia prateleiras com livros que eram usados de verdade. Ela reconhecia isso pelas lombadas gastas. Havia algo naquela sala que ela não conseguia identificar. Uma familiaridade sem origem, sem memória, sem nenhum dado concreto que a sustentasse. Ela ignorou. Estava terminando, dobrava o pano de microfibra, quando ouviu o elevador abrir no corredor. Passos rápidos, firmes. A porta se abriu. Ela se virou com o gesto habitual de se afastar para deixar espaço. Desculpe, senhor. Estou terminando agora, já saio. Ela olhou para cima. E o homem que havia entrado estava completamente parado. Se você estivesse no lugar dele, você acreditaria que aquilo era real, ou acharia que estava enlouquecendo? A pasta caiu. Não foi deliberado. Foi o tipo de coisa que acontece quando o corpo recebe uma informação que a mente ainda não processou. Ana olhou para a pasta. Olhou para ele. Era alto, de ombros largos, com aquela postura que não é cultivada. É natural em quem passou a vida ocupando espaços que exigiam presença. Vestia um terno escuro com a simplicidade cara de quem não precisa demonstrar nada. O rosto tinha as linhas que anos de tensão constante esculpem. E havia algo nos olhos dele que Ana não conseguia classificar. Uma emoção que parecia estar atravessando camadas muito antigas para chegar à superfície. "Posso pegar para você?", disse ela, inclinando-se em direção à pasta. "Isabela." A palavra chegou em voz baixa, rouca, quase sem volume, como se tivesse sido dita antes que ele houvesse decidido dizê-la. Ana endireitou o corpo, olhou diretamente para ele. "Com licença?" Ele deu um passo em direção a ela, controlado, mas com a tensão de quem está se segurando com uma força que não vai durar. "Isabela", disse ele novamente, "você é Isabela." "Meu nome é Ana, senhor. Ana Souza. Trabalho para a empresa de limpeza terceirizada. Acho que o senhor está me confundindo com outra pessoa." Henrique Cavalcante ficou olhando para a mulher à sua frente. Havia 5 anos que aquele rosto vivia apenas na sua memória. E ali estava ela, na sua sala, com um uniforme de limpeza e os olhos castanhos que havia memorizado em cada detalhe possível, olhando para ele como se fosse um completo estranho. "Você não se lembra de mim", disse ele. Não era pergunta. "Não, senhor. Não o conheço." "Qual é o seu nome completo?" "Ana Souza. Se houver algum problema com o serviço, pode falar com minha supervisora, a Carla." "Não há problema com o serviço." Ele apanhou a pasta do chão. Ficou de pé com aquela intensidade que não tinha pressa e não pedia desculpa por existir. "Você já sofreu um acidente? Nos últimos anos?" A pergunta chegou diferente de tudo que ele havia dito antes. Havia algo nela que acessou, de forma involuntária, aquele ponto dentro dela que ela havia aprendido a não forçar. "Sim", disse ela. "Há alguns anos. Um acidente de carro. Fui encontrada sem documentos e sem memória do que havia sido antes. Não sei quem eu era." Henrique fechou os olhos por um segundo. Apenas um segundo. Quando os abriu, havia algo diferente neles. A determinação específica de alguém que encontrou uma direção depois de muito tempo sem ter nenhuma. "Preciso te pedir um favor. Deixa eu chamar um médico. Hoje, se possível. Alguém especializado que possa conversar com você sobre o que aconteceu." "Por quê?" "Porque eu acredito que eu te conheço. E que você tem uma história muito diferente da que você pensa que tem." Ana ficou olhando para ele por um longo tempo. Havia aprendido, nos 5 anos de uma vida construída do zero, a confiar no próprio julgamento acima de qualquer outra coisa. E o que o seu julgamento dizia era que havia algo naquele homem que era real de uma forma que não conseguia descartar. A dor era real.
A certeza era real. E havia algo pequeno, sem nome, que respondia a ele de uma forma que não havia sentido com mais ninguém. "Ana, minha supervisora precisa saber onde eu estou", disse ela finalmente. Algo no rosto de Henrique se moveu. Pequeno, mas ela estava prestando atenção. "Eu cuido disso", disse ele. E havia na forma como disse aquilo, aquela quietude firme de quem está acostumado a resolver o que precisa ser resolvido. Algo que ela registrou antes mesmo de qualquer pensamento consciente. Ela não sabia quem era aquele homem. Não sabia o nome completo, não sabia que o sobrenome dele era o mesmo da placa dourada, no saguão lá embaixo. Mas havia algo. Como uma música que você não lembra de ter aprendido, mas que os dedos sabem tocar antes que a mente lembre de onde veio. O médico chamava-se Dr. Renato Abreu. Neurologista com especialização em amnésia traumática, 50 e poucos anos, com aquela objetividade gentil de quem passou décadas vendo o que o cérebro humano faz quando recebe mais do que consegue processar. Henrique o havia chamado em menos de 1 hora. Uma ligação, 2 minutos, e o médico havia reorganizado a agenda inteira sem questionar. Ana ficou sentada numa sala de reuniões do 18º andar enquanto esperava. Havia algo naquele espaço, não naquela sala específica, mas no andar inteiro, na forma como os móveis estavam dispostos, nos detalhes caros, sem ostentação, que ela conhecia, não como memória, como linguagem. Um vocabulário que o corpo reconhecia antes que a mente processasse. Henrique voltou 20 minutos depois, mais contido, como alguém que aprendeu que o chão pode não ser sólido e que cada passo precisa ser testado antes de receber o peso. "O Dr. Abreu vem aqui às 3. Se preferir um lugar neutro, posso arranjar." "Aqui está bem." Ele assentiu, sentou do outro lado da mesa. "Como você se chama?" disse ela, antes que ele dissesse qualquer outra coisa. "Henrique Cavalcante." "Você é o dono da empresa." "Sou o CEO." "E outras coisas." "Que outras coisas?" Ele ficou olhando para ela por um momento. "Você não se lembra de nada. De nenhum período antes do acidente." "Nada. 5 anos atrás acordei num hospital sem saber o próprio nome. Amnésia total por trauma. Nenhuma memória voltou." "Você tentou descobrir quem era?" "A polícia tentou. Sem documentos, sem impressões digitais no sistema, sem ninguém que me reconhecesse." Henrique ficou em silêncio por um momento. "Há 5 anos a minha esposa desapareceu depois de um acidente numa estrada serrana. O carro foi encontrado. Ela não. As buscas duraram 2 anos. Uma pausa. Eu a considerei morta porque não havia mais nenhuma outra possibilidade que o mundo me oferecia. Ana ficou completamente imóvel. Havia algo naquela história que respondia. Aquela ausência com peso. Aquele espaço sempre ocupado por algo que não conseguia ver. Como ela se chamava? Isabela. Isabela Cavalcante. O nome não trouxe nada. Nenhum eco, nenhuma imagem. Apenas som. Mas havia algo. Uma vibração muito pequena no lugar daquela ausência habitual. Não era memória. Era algo anterior à memória. "Eu não sei se sou ela", disse Ana com honestidade absoluta. "Eu sei", disse Henrique. "É por isso que o Dr. Abreu vem." A consulta durou quase 2 horas. O Dr. Abreu fez muitas perguntas. Sobre o que lembrava, o que não lembrava, os fragmentos de habilidade que haviam sobrado. Ana respondeu com objetividade, sem drama, sem omissão. No corredor, depois, o médico foi direto com Henrique. O quadro é consistente com amnésia dissociativa severa por trauma físico. A correspondência física é muito forte. O tipo sanguíneo registrado no hospital de Serranópolis é compatível. A cicatriz na parte interna do braço esquerdo, ela nem sabia que estava lá até eu mencionar. Corresponde exatamente ao que você descreveu.
Henrique ficou completamente quieto. Isso é ela, disse o médico. Não tenho dúvida clínica. Precisamos de DNA para confirmação formal, mas o quadro é inequívoco. As memórias podem voltar? É possível. Exposição a estímulos fortemente associados pode desencadear recuperação parcial ou total. Em outros casos, a amnésia permanece. O médico o olhou com seriedade. O que preciso que você entenda é que ela não pode ser pressionada. Se as memórias voltarem, precisam voltar naturalmente. E Henrique, ela é a mesma pessoa que você conheceu, mas não é. 5 anos de uma vida completamente diferente a formaram de formas que você não conhece ainda. Você vai precisar conhecê-la de novo. Eu sei, disse ele. Quando voltou para a sala, Ana estava de pé perto da janela, olhando para a cidade. O que ele disse? Ele acredita que você é minha esposa. Uma pausa. Eu também acredito. Eu não me lembro de você. Eu sei. Não me lembro de nenhuma vida antes de Serranópolis. Eu sei, repetiu ele. E não estou pedindo que lembre. Estou pedindo que não vá embora ainda. Ela havia esperado pressão, urgência, o empurrão que as pessoas dão quando querem algo com muita força. Ele não empurrou. O que você quer de mim? Nada que você não queira dar. Só a chance de mostrar algumas coisas. Lugares, músicas, histórias, sem pressão, sem prazo. Se nada significar nada para você, eu respeito. Ana ficou em silêncio. Me dá até amanhã, disse ela. Tudo bem. Ela pegou o carrinho, voltou ao trabalho. Havia 3 andares ainda para terminar. Henrique ficou parado na entrada da sala depois que ela foi embora, olhando para o corredor vazio. Havia 5 anos que havia aprendido a funcionar sem esperança. Era uma habilidade que havia custado caro. E agora havia esperança. Numa sala que deveria ter sido apenas mais um começo de dia corporativo. Na manhã seguinte, Ana o encontrou na entrada do edifício. Ele havia chegado cedo. Não era coincidência. Tudo bem, disse ela antes que ele precisasse perguntar. Você vai me deixar mostrar as coisas. Vou, mas preciso que entenda uma coisa. Eu não sou a pessoa que você perdeu. Posso ter sido, mas não sou mais. Não da forma que conheceu. Sou Ana. 5 anos de Ana. Ela o olhou diretamente. Se conseguir respeitar isso, eu consigo fazer minha parte. Havia algo naquelas palavras que era simultaneamente difícil de ouvir e profundamente correto. Eu entendo, disse ele, e você está certa. Ela assentiu e foi para o trabalho. Nos dias seguintes, Henrique começou devagar, exatamente como havia prometido. Na primeira semana, apareceu no intervalo do almoço com 2 cafés e perguntou se ela tinha 15 minutos. Ela tinha. Ficaram sentados numa área de convivência do 12º andar e ele falou. Não sobre o passado, não sobre Isabela. Falou sobre a cidade. Sobre um parque no centro expandido com árvores grandes demais para o espaço ao redor, que sobreviviam ali com aquela teimosia das coisas que se recusam a desaparecer. Ana ouviu. Fez perguntas. Havia algo na forma como ele descrevia a cidade. Com o conhecimento de quem não é turista, mas também não é o tipo de executivo que só vê o mundo pelo vidro do carro, que ela achava genuinamente interessante. Você conhece bem São Paulo, disse ela. Nasci aqui. Uma pausa. Mas há lugares que descobri junto com outra pessoa e que ainda carregam a marca disso. Era a primeira vez que havia insinuado o passado de forma direta. Ana notou. E notou também que ele havia parado ali, sem pressionar, sem ampliar. Qual é o lugar? Disse ela depois de um momento. Um restaurante nos Jardins, italiano. Existe há mais de 30 anos. Uma pausa. A gente costumava ir lá. Você quer me levar lá? Quando você quiser, disse ele. No sábado seguinte, foram ao restaurante.
Era um lugar com aquela qualidade dos estabelecimentos que não precisam se atualizar porque o que oferecem é atemporal. Mesas de toalha branca, luz baixa, aquele cheiro de alho e azeite que tornava o espaço imediatamente aconchegante. Ana entrou e ficou parada por um segundo. Não havia memória, mas havia algo, uma sensação no corpo diferente da sensação de qualquer lugar novo que havia entrado. Como um lar que você ainda não esteve, mas que o corpo já sabe que é seguro. Você já esteve aqui? Perguntou Henrique. Não que eu saiba, respondeu ela. Mas há algo aqui que o meu corpo conhece. Ele ficou em silêncio. Havia algo no rosto dele cuidadosamente controlado, mas não completamente. Jantaram. Falaram por horas com aquela facilidade que havia surgido desde o primeiro dia, como se houvesse um ritmo entre eles que já existia antes que qualquer um dos dois tivesse consciência disso. No final do jantar, o garçom de cabelos brancos os olhou com um sorriso que tinha algo de reconhecimento. Faz tempo que não via o senhor Dr. Cavalcanti. Faz, concordou Henrique. O garçom olhou para Ana com uma expressão que ficou no rosto dele por um segundo antes de ser recomposta. Boa noite, disse ele, com o tom de alguém que está guardando algo que decidiu não dizer. Na calçada, Ana ficou de pé por um momento antes de entrar no carro. O garçom me reconheceu. Ele quis dizer alguma coisa e não disse. Isso é coisa dele decidir. Você é muito cuidadoso com o que me conta. Estou tentando fazer do jeito certo. Que jeito é esse? Ele ficou em silêncio por um momento. O jeito que respeita quem você é agora e que dá espaço para o que você foi encontrar o caminho de volta, se quiser voltar, sem forçar nada. Ana ficou com aquela resposta. Havia algo nela mais difícil de receber do que qualquer pressão. Porque pressão você pode recusar. Cuidado real é mais difícil de se defender. No carro, enquanto Henrique dirigia, ela ficou olhando para a cidade pela janela. São Paulo de noite tinha aquele brilho específico de cidade que nunca dorme. Luzes em camadas, movimento que não para, e havia algo naquele brilho que ela reconhecia, não como memória, como casa. Você já sentiu que pertencia a um lugar sem conseguir explicar por quê, como se o seu corpo soubesse algo que a sua mente ainda não havia alcançado. Viviane Soares soube da nova equipe de limpeza por um memorando interno automático. Havia lido, arquivado e esquecido. O que mudou foi uma tarde de quarta-feira, quando saiu do elevador no 18º andar e viu no corredor uma mulher com uniforme de limpeza empurrando um carrinho. Viviane estava no celular. Passou sem olhar de verdade, mas havia algo. Uma percepção periférica que ficou, sem forma definida, depois que a cena já havia passado. Naquela mesma semana, notou que Henrique estava diferente. Difícil de descrever com precisão. Continuava igualmente eficiente, igualmente distante, mas havia uma microalteração, uma parte da atenção dele que estava em outro lugar. Ela conhecia Henrique há 10 anos. Havia aprendido a ler os detalhes que a maioria das pessoas não notava. E aquela diferença coincidia com a semana em que a nova equipe havia chegado. Viviane não era o tipo de pessoa que ignorava coincidências. Na semana seguinte, chegou mais cedo ao escritório. No corredor do 18º andar, a mesma faxineira, de costas, limpando o vidro da janela com aquele movimento cadenciado. Havia algo na postura, nos cabelos escuros presos no alto, na forma como segurava o pano com aquela precisão quase elegante. Viviane passou sem parar, mas precisava ver o rosto. A oportunidade chegou 2 dias depois. Viviane saía da cozinha corporativa com um café quando a faxineira entrou para limpar o espaço. Cruzaram na porta. 1 segundo, não mais. Ana levantou os olhos com o gesto educado de quem cede passagem, e Viviane a viu de frente pela primeira vez.
O café quase caiu. Não caiu porque Viviane tinha um controle sobre o próprio corpo cultivado com muita disciplina. Mas por dentro, algo havia congelado de uma forma diferente de qualquer coisa que havia sentido desde aquela noite, 5 anos atrás. Com licença, disse Ana passando pela porta. Claro, respondeu Viviane, com a voz firme, com o rosto neutro. Ela foi até a própria sala, fechou a porta, colocou a xícara sobre a mesa. Não era possível que aquela mulher fosse quem parecia ser. Mas a inquietação não foi embora. E Viviane havia aprendido que a inquietação que não vai embora geralmente tem uma razão. Ela abriu o computador e começou a cavar. O nome na folha de pagamento era Ana Souza, sem histórico anterior a 5 anos atrás. CPF de regularização emergencial, emitido por um assistente social de uma cidade chamada Serranópolis. Procedência desconhecida antes do acidente. Acidente de carro. Amnésia total. 5 anos sem memória. Viviane pegou uma foto antiga de um evento do grupo, havia 6 anos. Isabela e Henrique num jantar de confraternização. Colocou ao lado de uma imagem que havia conseguido discretamente no corredor com o celular. Ficou olhando para as 2 imagens por um longo tempo. Não era coincidência, era ela. Isabela Cavalcante estava viva. Havia sobrevivido, perdido a memória, vivido 5 anos com outro nome. E havia chegado por um daqueles caprichos do acaso que são mais cruéis do que qualquer inimigo intencional, de volta ao único lugar onde a verdade poderia ser encontrada. Viviane fechou o computador. Havia 2 perguntas. A primeira era se Henrique sabia. A resposta veio com rapidez. Sabia. Era isso que havia mudado nele. Havia encontrado ela e estava silenciosamente reconstruindo o que havia perdido. A segunda pergunta era mais complicada. O que fazer? Havia uma mulher de uniforme azul que, sem nenhum esforço, sem nenhuma estratégia, sem nenhuma memória sequer do que havia sido, estava desfazendo 5 anos de cálculo com a simples existência. Se Isabela recuperasse a memória, e havia chance real disso, especialmente com a exposição que Henrique estava criando, a verdade sobre o acidente poderia emergir. Se voltasse à estrada, os freios, qualquer detalhe sobre quem havia tido acesso ao carro, tudo acabaria. Ela havia acionado Marcos mais uma vez. Não havia sido uma ligação fácil. 5 anos de silêncio. Mas Marcos havia atendido com aquela objetividade de sempre. Preciso de informações sobre uma pessoa. Rotina, endereço, movimentação, nada mais por enquanto. Por enquanto havia ficado no ar entre os 2 com um peso que ambos conheciam bem. Enquanto Viviane calculava, Ana e Henrique continuavam construindo. Havia uma naturalidade crescente entre os 2 que nenhum havia forçado. Era o tipo que surge quando 2 pessoas param de se monitorar e começam simplesmente a estar. E que é, por isso, mais sólida do que qualquer coisa construída com esforço. Ele a havia levado ao Parque das Árvores Teimosas. Caminharam por quase 2 horas, num ritmo sem pressa. Em algum momento, olhando para as árvores, ele disse: ela tinha uma forma de ler que eu nunca vi em mais ninguém. Ficava completamente dentro do livro. Eu podia fazer barulho e ela não ouvia. Voltava só quando terminava o capítulo. Ana ficou em silêncio por um momento. Eu leio assim, disse ela. Ele virou o rosto para ela. Eu sei, disse ele em voz baixa. Havia algo naquele momento delicado demais para ser nomeado. Os 2 sentiram, e os 2, simultaneamente, decidiram não forçar. Em outro fim de semana, ele a levou a um mirante. A cidade inteira se abrindo abaixo, com aquela sensação de que o mundo era menor do que parecia quando você estava dentro dele. A gente vinha aqui quando ela estava com alguma coisa pesando, disse ele. Ela dizia que ajudava a colocar o tamanho certo nas coisas. Funciona, disse Ana, olhando para baixo. Você sente isso agora? Sim. Funcionou antes de você explicar.
assim que cheguei aqui. Ele não disse nada, mas havia algo no silêncio dele que era mais eloquente do que qualquer palavra. Os dias foram passando. Ana descobria coisas sobre Henrique que não faziam parte de nenhuma memória. Eram descobertas novas, presentes, suas. Descobriu que ele lia de verdade, com aquela absorção que ela reconhecia como própria. Descobriu que ele cozinhava mal, com uma determinação admirável e resultados consistentemente mediocres. Você é péssimo nisso, disse ela, numa tarde em que ele havia insistido em preparar um macarrão que havia chegado à mesa com uma consistência que não era al dente nem qualquer outro ponto intencional. Estou ciente, respondeu ele, com aquela seriedade que tornava a frase ainda mais engraçada. E continua tentando. Sempre. Ela riu. Aquele riso genuíno, a leveza específica de estar à vontade com alguém. Henrique ficou olhando para ela por um segundo. Havia algo no rosto dele que durou apenas um instante antes de ser recomposto. Era ternura. Real, direta, sem disfarce. E havia algo naquela ternura que chegou num lugar dentro dela que não era memória. Era presente. Era dela. Naquela noite, de volta para a pensão, Ana ficou deitada olhando para o teto. Havia algo acontecendo que não conseguia mais fingir que não estava acontecendo. Não era gratidão. Não era apenas curiosidade de descobrir quem havia sido. Era ele. A forma como estava presente. A forma como cuidava sem sufocar. Protegia sem controlar. Ela estava se aproximando dele. Não da memória de quem havia sido, de quem ele era agora. E havia algo naquilo que era ao mesmo tempo simples e completamente assustador. Ela pegou o celular. Você sente falta de quem eu era ou você está aprendendo a gostar de quem eu sou? A resposta demorou alguns minutos. As duas coisas, mas são sentimentos separados. A saudade de quem você foi é minha e fica comigo. O que sinto por quem você é agora é diferente. E é o que importa aqui. Ana ficou olhando para aquelas palavras por um longo tempo. Havia honestidade nelas que custava caro. Era muito mais fácil dizer que a saudade havia acabado. Mas ele havia dito a verdade inteira. E havia algo nessa verdade que era mais seguro do que qualquer conforto fabricado. Obrigada por ser honesto. Ela respondeu. É a única coisa que consigo ser com você, respondeu ele. Sempre foi. Ana colocou o celular de lado. Havia algo acontecendo dentro dela que era novo e velho ao mesmo tempo. Novo porque era presente, construído agora, dela, e velho de uma forma que não sabia explicar, como se aquele homem houvesse sempre estado num lugar dentro dela, que a amnésia não havia conseguido apagar. Ela adormeceu com aquilo, e não soube que no mesmo momento, a alguns quilômetros de distância, Viviane Soares estava olhando para a tela com uma expressão que não era mais apenas inquietação. Era reconhecimento e era medo. Numa tarde de sexta-feira, Henrique a encontrou no corredor do 15º andar enquanto ela terminava o turno. Você está com tempo hoje à noite? Depende do que você tem em mente. Uma música, num lugar que quero te mostrar. Que tipo de música? O tipo que você ouvia quando precisava pensar, disse ele. E havia algo naquela frase que era ao mesmo tempo cuidadoso e inevitável. Me diz o horário, disse ela. O lugar era uma casa de música pequena, num bairro que havia resistido ao tempo por ter algo que o tempo não conseguia substituir. Mesas baixas, luz âmbar, 2 músicos no palco, guitarra e piano, tocando com a intensidade de quem não está se apresentando, está se expressando. Sentaram numa mesa do canto. O garçom trouxe vinho sem que ninguém pedisse. Henrique havia reservado, havia planejado, sem fazer parecer que havia planejado. Ana ficou ouvindo a música sem falar.
Havia algo naqueles acordes que chegou de uma forma que não estava preparada. Não era memória, não havia imagem, não havia cena, mas havia emoção. Uma emoção sem origem identificável que chegou com uma força que precisou um momento para acomodar. "Você está bem?" disse ele em voz baixa. "Sim. Essa música faz alguma coisa comigo que não consigo explicar." "Ela sempre fez", disse ele. Havia algo naquelas 3 palavras delicado demais para tocar com mais palavras. Ficaram ali por horas. Em algum momento, os músicos tocaram uma melodia mais lenta. Ana não sabia o nome, mas havia algo nela que fazia o espaço dentro do peito ficar mais aberto, mais vulnerável, mais honesto do que ela estava acostumada a ser. "Você está com saudade dela agora?" perguntou ela, sem desviar o olhar da música. "Estou com saudade do que havia entre nós", disse ele. "Mas não consigo mais separar isso do que está acontecendo agora. E acho que não preciso separar." "O que está acontecendo agora?" Ele a olhou. Havia no rosto dele aquela abertura que ela havia visto poucas vezes, as camadas baixando, o homem sem armadura. "Algo que eu não esperava mais sentir", disse ele. Ana ficou olhando para ele por um tempo que não tinha como ser descrito como casual. Havia algo naquela troca ao mesmo tempo nova e antiga, presente e carregada de um peso que vinha de algum lugar que não conseguia alcançar conscientemente. "Eu também", disse ela, finalmente. Era a primeira vez que havia dito aquilo em voz alta. Henrique ficou completamente imóvel por um segundo. Havia naquele rosto uma emoção com camadas, com história, com o peso de 5 anos de uma perda incorporada como permanente, sendo revisada de uma forma que ainda não havia aprendido completamente a processar. Ele levantou a mão devagar e afastou um fio de cabelo que havia caído no rosto dela, com aquela delicadeza tão diferente de tudo que demonstrava no resto da vida. Ana não se moveu. Ficou olhando para ele com aquele olhar direto que era a marca dela. A música mudou para algo mais suave. O espaço entre os dois ficou menor sem que nenhum dos dois tivesse se movido de forma mensurável. Foi ela que se inclinou levemente primeiro, apenas levemente, como alguém que está testando se o chão vai aguentar antes de dar o passo. E então ele foi em direção a ela. O beijo foi lento. Com o peso de tudo que havia sido construído antes, cada conversa, cada silêncio, cada momento em que um dos dois havia escolhido ficar quando podia ter recuado. Havia nele a memória que ela não tinha e o presente que era só dela. Quando se afastaram, a música ainda tocava. "Foi a primeira vez", disse ela em voz baixa. Para você", respondeu ele da mesma forma. "Para mim foi a segunda." Havia algo naquela distinção simultaneamente difícil e absolutamente correto. E havia algo na forma como ele havia dito, sem mágoa, sem reivindicação, apenas como fato, que era a evidência mais clara de que havia compreendido de verdade o que ela havia pedido desde o começo, que ela era Ana. E que Ana merecia ser encontrada, não apenas reconhecida. Nos dias seguintes, algo havia mudado na textura do que havia entre eles. Era a diferença entre construção e habitação, entre estar erguendo algo e estar dentro do que foi erguido. Havia gestos com uma naturalidade que não precisava de comentário. A forma como ele chegava com café quando sabia que ela ainda não havia tomado. A forma como ela respondia nas conversas por mensagem antes que ele terminasse de digitar, porque havia aprendido o ritmo do pensamento dele. Numa noite de chuva, ele havia ficado no apartamento dela, pequeno, arrumado com aquela precisão característica, as plantas na janela e os livros na prateleira. Jantaram. Ficaram no sofá com um filme que nenhum dos dois estava assistindo de verdade. E havia algo no silêncio daquela noite, a chuva lá fora, a luz baixa dentro,
a proximidade que havia parado de ser contida, com um peso diferente de todos os outros silêncios. Você tem medo de que as memórias não voltem? lhe perguntou ela. Tive. Uma pausa. Agora tenho mais medo do contrário. Do contrário? De que voltem de uma forma que mude o que você sente por mim agora. O que você sente agora é seu. É construído com o que você é hoje. Se as memórias voltarem com tudo o que havia antes, não sei se o que existe agora sobrevive a isso. Era uma vulnerabilidade que ele havia escolhido oferecer. Não precisava. Poderia ter dito que torcia pelo retorno das memórias. Seria verdade, parcialmente, mas havia dito a verdade inteira. O que existe agora é mais robusto do que você está dando crédito, disse ela devagar. Por quê? Porque foi construído sem memória, sem o peso de quem fomos, apenas com o que somos agora. Se as memórias voltarem, vão chegar num lugar que já está sólido. Não vão substituir isso. Vão se juntar a isso. Ele colocou o braço em volta dela, e ela encostou a cabeça no ombro dele com aquela naturalidade que ainda a surpreendia. A chuva continuou pela noite, e eles ficaram ali, construindo algo que não precisava mais de cuidados de engenharia. Havia confiança ali, real, conquistada, bilateral. Naquela noite, sem declarações e sem drama, foram além do que haviam sido até então. Com aquela intimidade que é a consequência natural de dois corpos que já confiam um no outro, suave, honesta, carregada do peso de tudo que havia sido dito e guardado. Era presença, era escolha, era real. Na manhã seguinte, havia algo diferente no apartamento. Uma leveza instalada como se sempre houvesse pertencido ali. Ela fez café. Ele ficou olhando pela janela para a rua que havia parado de chover. O silêncio entre eles era completamente diferente de qualquer silêncio anterior. O silêncio de pessoas que chegaram a algum lugar e não precisam mais provar que chegaram. Você está bem? Perguntou ele. Muito, respondeu ela. E havia algo naquele muito que não era exagero, era precisão. Havia uma forma específica de silêncio que precede as coisas que mudam tudo. Não é ausência de barulho, é uma qualidade diferente do ar, como quando o tempo muda antes de qualquer nuvem aparecer no céu. Ana havia aprendido a reconhecer esse silêncio nos 5 anos de uma vida construída sem âncoras. Era o tipo de percepção que se desenvolve quando você não tem memória para antecipar o futuro e aprende a ler o presente com muito mais atenção do que a maioria das pessoas. Na semana seguinte ao que havia acontecido na noite de chuva, esse silêncio estava presente. Ela não sabia ainda o que estava prestes a romper. Viviane havia observado por dias antes de agir. Era a sua forma. Coletar informações, analisar variáveis, escolher o momento. A precipitação era o erro das pessoas que deixavam a emoção dirigir antes da razão. Ela não cometia esse erro. O que havia coletado até aquele ponto era suficiente para entender a extensão do problema. Henrique sabia quem era Ana. Estava se aproximando com aquela paciência que ela nunca havia conseguido provocar nele. E Ana, sem memória alguma de quem havia sido, estava correspondendo. Não por obrigação ou gratidão, mas genuinamente, o que tornava tudo muito pior. Se fosse apenas nostalgia de Henrique por quem Isabela havia sido, haveria margem. Nostalgia enfraquece, idealização desmorona quando confrontada com o real. Mas o que estava acontecendo ali não era nostalgia. Era uma relação nova, construída no presente, entre duas pessoas que se haviam encontrado sem o peso do que haviam sido. Isso não enfraquecia, isso se consolidava. E havia a questão do retorno das memórias. Se as memórias de Isabela voltassem, a estrada, o carro, os freios, qualquer fragmento daquela noite, tudo acabaria. Viviane havia esperado o momento em que Ana estivesse sozinha fora do edifício.
Um café próximo ao metrô, numa manhã de sábado. Ana havia saído para a padaria com aquela rotina previsível de quem é organizado. Viviane entrou 2 minutos depois. Ana Souza? Disse ela, parando ao lado da mesa. Ana levantou os olhos. Havia reconhecido o rosto. Cruzavam no edifício, ocasionalmente no elevador, uma das executivas do 18º andar. Sim, respondeu ela, com a cautela natural de quem está avaliando. Posso sentar 1 minuto? Pode. Viviane sentou. Havia algo na postura dela, controlada demais para ser casual, calculada demais para ser espontânea, que Ana registrou antes que qualquer palavra fosse dita. Meu nome é Viviane Soares. Sou sócia do Grupo Cavalcante. Eu sei quem você é. Então você sabe que tenho proximidade com a empresa há muitos anos, com Henrique também. Ana não respondeu. Estava ouvindo. Eu sei quem você era, disse Viviane, com aquela objetividade que era simultaneamente sua força e sua maior falha. Você foi casada com Henrique, sofreu um acidente, perdeu a memória, construiu uma vida com outro nome e agora está de volta. Você não me revelou nada que eu não saiba. O que você não sabe é o que eu vim dizer. Uma pausa calculada. Ana estava completamente imóvel. Henrique não é o homem que você está acreditando que é. Eu estive ao lado dele por 10 anos. Eu o conheço de formas que você não consegue imaginar agora. E posso te dizer que o que ele está fazendo com você não é o que parece. O que você acha que ele está fazendo? Reconstruindo o que perdeu. Com uma versão de você que não tem memória para contestá-lo, que não lembra das brigas, das ausências, dos anos em que a empresa era mais importante do que qualquer outra coisa. Ela inclinou levemente o corpo à frente. Você está sendo curada de volta para uma vida que não a fazia feliz. Ana ficou olhando para ela por um momento. Havia algo na forma como Viviane havia montado o argumento. Preciso, emocional sem parecer, com cada palavra escolhida para máximo impacto, que ela reconhecia como construção. Não era a verdade sendo dita, era a verdade sendo usada como ferramenta. Você está me dizendo isso porque se importa comigo, disse Ana. Ou porque se importa com Henrique. Viviane não respondeu de imediato, e aquele meio segundo de hesitação disse tudo o que precisava ser dito. Estou dizendo porque você merece ter informações completas antes de tomar decisões que vão mudar sua vida. Que tipo de informações completas? Que você tinha uma vida antes do acidente que não era simples, que o Henrique que você está conhecendo agora é uma versão editada. Outra pausa. E que talvez valha a pena perguntar a si mesma se essa vida que você construiu nos últimos 5 anos, sem ele, sem nenhuma dessas complicações, não foi a melhor coisa que aconteceu com você. Ana ficou em silêncio por um longo momento. Obrigada pela conversa, disse ela finalmente. E havia nessa frase um encerramento que não deixava margem para continuação. Viviane levantou. Havia algo no rosto dela que tentava ser neutro, mas não conseguia completamente. Pense no que eu disse. Eu penso em tudo que me dizem, respondeu Ana. Mas penso também em como é dito e por quem. Viviane saiu, e Ana ficou olhando para a xícara de café por um longo tempo. Havia algo naquela conversa que a havia deixado com mais do que apenas desconforto. Havia a percepção de uma mulher que tinha razões muito específicas para querer que ela fosse embora. E havia uma pergunta que havia chegado, pequena mas persistente, no lugar onde ficavam as coisas que o corpo sabia antes da mente. Por que aquela mulher havia se dado ao trabalho? Ela ligou para Henrique antes de sair do café. Viviane Soares acabou de sentar à minha frente e me dizer que você não é o que parece ser. 3 segundos de silêncio. Onde você está? Café perto do metrô. Estou bem, não ligue para isso. O que quero saber é outra coisa. O que você quer saber? O que ela é para você, de verdade?
sócia minoritária, funcionária antiga, alguém que sempre quis algo que nunca ofereci. Uma pausa. E alguém que aparentemente decidiu que você representa uma ameaça a alguma coisa. Que tipo de ameaça? Não sei ainda, mas preciso que você confie em mim enquanto descubro. Ana ficou olhando para a janela do café. Confio, disse ela. E havia naquela palavra algo que não era habitual. Era escolha. Ativa, consciente, feita com os olhos abertos. O investigador chamava-se Eduardo Braga. Henrique o havia contratado há 4 anos para questões corporativas, verificações de background, due diligence em parceiros. Era um homem de pouquíssimas palavras e resultados muito concretos. Henrique o chamou naquela tarde com um briefing direto. Quero que você investigue Viviane Soares, não as atividades corporativas. Isso já sei. Quero o que está fora do escopo corporativo. Relações fora do escritório, movimentações financeiras incomuns, qualquer contato que não faça sentido no perfil dela. Período de interesse. 5 anos atrás até hoje. Eduardo havia anotado sem comentário. Prazo. O mais curto possível. Naquela semana, Henrique disse a Ana o essencial. Não especulação, não dramaturgia. Apenas o que sabia. Havia uma investigação em curso. Havia razões para acreditar que o acidente havia sido mais do que um acidente. E havia razões para acreditar que Viviane havia tido algum papel nisso. Ana ouviu em silêncio. Você está me dizendo isso agora porque a conversa de hoje apressou alguma coisa? Estou te dizendo porque você tem o direito de saber tudo o que sei. Ana ficou alguns segundos em silêncio, tentando absorver o peso daquilo. Você acredita que ela mandou alguém estragar o meu carro? Não era pergunta. Sim, disse ele. Ana ficou completamente imóvel por um momento. Havia algo naquilo que precisava de espaço antes de ser processado. Não era surpresa, exatamente. Havia algo dentro dela que, ao ouvir aquelas palavras, respondeu com uma clareza que não tinha origem em nenhuma memória consciente. Era o tipo de reconhecimento anterior à mente. Eu preciso de 1 hora, disse ela. Fica o tempo que precisar. Ela saiu. Caminhou por um tempo sem destino. A cidade ao redor, com aquele barulho constante que havia aprendido a usar como fundo, como o branco que deixa os pensamentos terem cor. Havia alguém que havia tentado matá-la. Havia sobrevivido sem saber que havia sobrevivido de algo. Havia construído uma vida inteira sem saber que havia uma vida antes sendo destruída. E agora estava aqui, de volta, sem memória do que havia perdido, tentando entender o tamanho de uma história que não conseguia ver de verdade, porque havia perdido o acesso ao começo. O que você faria se descobrisse que alguém havia tentado apagar a sua existência e que a sua sobrevivência havia sido, o tempo todo, um segredo que ninguém sabia que existia? Quando voltou, Henrique estava onde havia deixado. Eu quero saber de tudo, disse ela, não como vítima. Como pessoa que tem o direito de entender o que aconteceu com a própria vida. Você tem esse direito, disse ele, e passou a contar, com a objetividade de quem sabe que algumas histórias precisam ser ditas sem ornamento. O acidente, as buscas, a conclusão de falha mecânica, a investigação que nunca havia encontrado nada porque havia sido arquivada cedo demais. E o que havia percebido ao longo dos anos sobre Viviane, sem jamais ter concretizado a suspeita, porque não havia nada concreto para sustentar. Ana ouviu tudo, com aquela capacidade de escuta que era uma das coisas mais características dela, presente, sem interrupção, sem performance de emoção, processando de verdade. Ela me procurou porque está com medo, disse Ana quando ele terminou. Sim. Se eu recuperar a memória, posso lembrar de algo que coloca ela em risco. É o que acredito. E se eu nunca recuperar a memória,
Não há nada que a incrimine. Há outras formas, movimentação financeira, contato com o mecânico. Eduardo vai encontrar. Ana ficou olhando para ele. Você confia nesse Eduardo, com o que é mais importante para mim. Sempre. Havia algo naquela frase que chegou com um peso que ela sentiu no peito antes de processar com a mente. Então, a gente espera o que ele encontra, disse ela. A gente espera, concordou ele. E havia algo naquele agente, simples, imediato, natural, que dizia mais sobre onde eles haviam chegado do que qualquer declaração poderia ter dito. Eduardo Braga era o tipo de investigador que não apresentava hipóteses, apresentava resultados. 10 dias depois da conversa com Henrique, ele estava sentado na sala do 18º andar com uma pasta fina sobre a mesa. Há 5 anos e 3 meses, Viviane Soares transferiu R$62 mil em 3 parcelas para uma conta de pessoa física. Marcos Antônio Rezende, mecânico autônomo com endereço em São Bernardo. As transferências foram feitas entre 30 dias antes do acidente e 1 semana depois. Uma pausa objetiva. Na semana passada, Viviane fez contato por telefone com esse mesmo Marcos. A ligação durou 4 minutos e 23 segundos. O conteúdo não foi obtido, mas o contato existe e é verificável. Henrique ficou em silêncio. Há algo mais? Marcos Rezende tem um histórico. Irregularidades em 2 empregos anteriores. Um processo administrativo encerrado mediante acordo. Não é o tipo que resiste muito a uma abordagem formal. Eduardo fechou a pasta. Se alguém fizer a abordagem certa, ele fala. Esse alguém seria a polícia, com o material que estou entregando a você agora. Eu não faço essa parte. Entendido. Henrique ficou sozinho por um tempo depois que Eduardo saiu. Havia algo naquele material, concreto, documentado, datado, que transformava uma suspeita de anos num fato que o mundo precisaria lidar. Havia algo também que era pesado demais para ser chamado apenas de alívio. Era a confirmação de que havia uma mulher, durante 5 anos, que havia sabido que Isabela estava morta de uma forma que mais ninguém sabia. Havia convivido com esse conhecimento. Havia continuado. Ele ligou para o delegado que havia cuidado do caso 5 anos antes, aposentado, mas com a disposição específica dos profissionais que não gostam de histórias inacabadas. Tenho material novo. Preciso que você me indique o caminho certo para isso chegar a quem precisa chegar. A delegacia especializada recebeu o material numa quarta-feira. Na quinta-feira, Marcos Rezende foi localizado. Eduardo havia previsto corretamente. Era alguém que havia passado 5 anos carregando um peso que não havia sido pago com dinheiro suficiente para durar para sempre. Quando a abordagem chegou, com material suficiente para que negação não fosse uma opção viável, a colaboração foi rápida. 2 dias depois, com o depoimento de Marcos, detalhando o contrato, a instrução, o acesso ao veículo, Viviane Soares foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos que se tornaram, no decorrer da tarde, um indiciamento formal. Ana soube da prisão de Viviane pelo próprio Henrique. Uma mensagem direta, sem ornamento, porque havia aprendido que ela preferia a verdade crua à verdade embalada. Viviane foi indiciada. Marcos colaborou com a investigação. O processo vai seguir. Ana ficou sentada com o celular na mão por um momento. Havia algo naquelas palavras que precisava de espaço para pousar. Não era satisfação exatamente. Era algo mais próximo de fechamento. A sensação de que uma história que havia sido interrompida pela metade estava finalmente tendo seu fim escrito. Ela respondeu: Obrigada por me contar. Estou bem. 3 pontos. Depois, posso ir até você? Sim. Quando chegou, ele estava de pé perto da janela. Aquela postura de alguém que esteve olhando para um lugar fixo por um tempo antes de ouvir a porta. Havia algo diferente nele naquele momento. Não o executivo,
não o homem com as camadas todas no lugar. Era alguém mais próximo do núcleo. Ela entrou sem cerimonial. Parou perto dele. Você está bem? Acho que ainda estou processando o tamanho disso. O que pesa mais? Ele ficou em silêncio por um momento. Do que ela esteve ao meu lado durante 5 anos sabendo o que havia feito. Eu trabalhei com ela, tomei decisões com ela, confiei no julgamento dela em coisas que importavam. Uma pausa. E eu nunca vi. Você não era o alvo. Eu era. É mais difícil ver o que não está apontado para você. Ele a olhou. Você é muito mais calma com isso do que eu esperava. Não sinto raiva agora, disse ela com honestidade. Não sei se é porque não me lembro do acidente, não me lembro do medo, não me lembro de nada que ela tirou diretamente de mim. Uma pausa. Mas há algo que vai demorar para assentar e que é meu lidar. Ele assentiu. E há também, continuou ela em voz mais baixa, que se ela não houvesse feito o que fez, eu não estaria aqui. Não seria Ana. Não teria os 5 anos que tive. Não teria chegado a São Paulo da forma que cheguei. Ela o olhou diretamente. Não teria te encontrado de novo. Havia algo naquelas palavras que não era perdão e não era gratidão e não era nenhuma coisa simples. Era a complexidade específica de quem olha para uma tragédia e encontra, dentro dela, algo que não existiria sem ela. Henrique a olhou por um longo momento. Você consegue pensar assim? Consigo porque não tenho memória da dor. Ela disse isso com clareza, sem romantizar. Não estou te dizendo que foi bom. Estou te dizendo que o que existe agora tem valor real e que não consigo sentir isso como apenas perda. Ele ficou em silêncio e então fez algo que não era habitual. Deixou a emoção chegar ao rosto sem a contenção de sempre. Havia exaustão ali e alívio e algo que era muito mais profundo do que os dois. Ana deu um passo em direção a ele e colocou a mão no rosto dele com aquele gesto simples que é o tipo mais fundamental de presença, sem palavras, sem explicação, apenas contato. Ele fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia algo neles que era diferente de tudo que havia mostrado antes. Era a abertura real, a armadura completamente baixada, sem decisão consciente, porque havia chegado em alguém com quem a armadura não funcionava mais. Eu passei 5 anos aprendendo a viver sem você, disse ele em voz baixa. E agora? Agora estou desaprendendo. Uma pausa. E é a coisa mais assustadora e mais certa que já fiz. Ana ficou olhando para ele por um momento. Vem cá, disse ela. E havia naquelas 2 palavras toda a simplicidade de alguém que havia aprendido, ao longo de 5 anos, sem nenhuma âncora no mundo, que os gestos diretos são os mais honestos. Ele foi. E naquela noite, com o peso daquele dia depositado onde precisava ser depositado, na conversa, no silêncio, na presença um do outro, havia uma qualidade diferente em tudo que havia entre eles. Não era apenas intimidade, era intimidade depois da tempestade. O tipo que só existe quando 2 corpos já estiveram do lado errado de uma perda e decidiram mesmo assim chegar um perto do outro. Era mais lento do que antes, mais presente. Cada detalhe com atenção que não era urgência. Era exatamente o oposto. Era a consciência de que aquilo existia, de que havia sido conquistado com muito e que merecia ser habitado com cuidado. Na manhã seguinte, a cidade acordou com aquele azul limpo de dias depois de chuva. Ele havia ficado. E havia algo na forma como ambos se moviam no pequeno apartamento. Ele buscando café, ela abrindo a janela para as plantas, que tinha a naturalidade das coisas que sempre deveriam ter sido assim. Tenho uma coisa para te perguntar, disse ele, enquanto ela regava a última planta. Pode perguntar. Não agora, num momento que eu escolha melhor. Ela o olhou com aquele olhar direto. Você está me avisando que vai me perguntar uma coisa?
Estou te preparando para não se assustar. Isso me deixa mais ou menos preparada dependendo de como eu olhe. Havia um sorriso nos olhos dele que ela havia aprendido a reconhecer. Discreto, reservado para momentos específicos. Menos, provavelmente, concordou ele. E havia naquele diálogo leveza. A leveza que só existe entre duas pessoas que passaram pelo peso do que tinham que passar e chegaram do outro lado sem perder o que importava. Nos dias que se seguiram, havia uma presença diferente entre eles, como se o espaço entre dois corpos que já foram um tivesse finalmente encontrado a forma de voltar a ser natural. Não havia pressa, havia intenção, que era melhor. O processo legal sobre Viviane seguia seu curso. Ana havia prestado depoimento, com objetividade, com precisão, com aquela capacidade de se manter dentro dos fatos que surpreendia as pessoas que esperavam emoção e encontravam clareza. O delegado havia olhado com algo próximo de admiração. A senhora é uma testemunha muito objetiva. Não tenho memória do que aconteceu, disse ela. Só posso falar do que sei agora. É suficiente. O depoimento de Marcos é o que ancora tudo. O dela só fortalece. Fora do processo, a vida seguia com aquela cadência de coisas que estão encontrando o ritmo certo. Ana havia continuado trabalhando. Havia algo que não queria abrir mão daquilo que havia construído com as próprias mãos, com o próprio esforço. Henrique havia entendido sem que precisasse explicar. Você podia parar de trabalhar se quisesse, disse ele numa tarde. Sei que posso. Uma pausa. Mas sou Ana. E Ana construiu uma vida com o próprio trabalho. Não quero perder isso. Não precisa perder nada, disse ele. Eu sei. É por isso que estou ficando. Havia algo naquela resposta que era simultaneamente sobre o trabalho e sobre muito mais do que o trabalho. E os dois sabiam disso. Uma semana depois, numa tarde de sábado, com aquele céu limpo que São Paulo oferece de presente de vez em quando, Henrique a levou de volta ao Mirante, a cidade abaixo, menor do que parecia quando você estava dentro dela. O vento com aquela leveza específica de altitude. Ficaram em silêncio por um tempo, lado a lado, olhando para baixo. Aqui, disse ele finalmente. Esse é o momento que estava escolhendo. Ana virou o rosto para ele. Havia algo no rosto de Henrique que ela havia aprendido a ler com precisão ao longo das semanas, e havia ali uma abertura que era diferente de todas as outras. Não era a abertura da vulnerabilidade ou da emoção contida. Era a abertura de alguém que chegou a um lugar e decidiu ficar. Ele não estava com nada nas mãos. Não havia cenário elaborado. Era apenas o Mirante, a cidade e os dois. Você é a pessoa mais real que já esteve na minha vida, disse ele. Das duas formas que isso pode ser dito. Ela ficou quieta, ouvindo. Eu te perdi uma vez sem poder fazer nada. Vivi com isso. Aprendi a viver com isso. E então você voltou, sem memória, com outro nome, como alguém completamente diferente que é simultaneamente a mesma pessoa de formas que não consigo explicar com lógica. Uma pausa. E eu me apaixonei por você de novo, não pela memória, por você. Ana sentiu algo se mover dentro dela. Aquela ausência com peso, que havia sempre estado ali, que havia aprendido a ignorar, respondeu de uma forma que nenhum relacionamento anterior havia conseguido alcançar. Henrique, deixa eu terminar, disse ele, com aquela gentileza que tinha firmeza dentro. Ela assentiu. Não precisa de memória para isso. Não precisa que as coisas voltem. Não preciso que você seja quem foi. Preciso que você seja quem é. Ana, com tudo que você construiu, com tudo que você é agora. Uma pausa. Quero construir algo com você que seja completamente novo, que seja nosso. Não a continuação de antes, não a reconstrução de algo perdido, algo novo. A cidade continuava abaixo, o vento continuava.
Ana ficou olhando para ele por um longo momento. Você está me pedindo em namoro num mirante com a cidade inteira assistindo. Estou te pedindo em muito mais do que namoro, disse ele, mas começo pelo que é razoável. E havia naquela frase o sorriso contido que ela havia aprendido a amar, reservado, honesto, completamente dele. Ela deu um passo em direção a ele. Você sabe que eu não me lembro de nada do que vivemos antes. Sei. Está me pedindo para começar de novo. Estou te pedindo para começar. Sem o de novo. Só começar. Ana ficou olhando para a cidade por um momento. Então para ele. Sim, disse ela. Uma palavra, limpa, direta, sem adorno, e havia naquele sim toda a história que havia levado até ele. Os 5 anos de Serranópolis, a cidade de volta, o uniforme azul, o carrinho no corredor, a pasta caindo, o nome dito em voz baixa, o café italiano, o parque, a chuva, a música, o beijo, a noite de tempestade e a manhã depois. Tudo havia levado até esse sim. Henrique ficou olhando para ela com aquela contenção que era a armadura que havia construído para o mundo e que havia, ao longo das semanas, deixado de funcionar com ela. Ele não disse nada. Colocou a mão no rosto dela com o mesmo gesto que ela havia feito dias antes, sem palavras, sem explicação, apenas contato. E eles ficaram ali, no mirante, com a cidade inteira abaixo e o azul limpo acima, num silêncio que era, finalmente, o silêncio das coisas no lugar certo. Havia uma qualidade diferente nos dias que se seguiram ao sim no mirante. Era a diferença entre esperar que algo se torne real e viver dentro do que já se tornou. Ana havia aprendido nos 5 anos de Serranópolis que a felicidade não é um estado que se alcança. É uma prática construída em gestos pequenos, em escolhas diárias, na atenção que você dá ou retira do que importa. Havia algo naquilo que a vida havia ensinado da forma mais difícil possível e que havia, paradoxalmente, chegado ao lugar certo. Henrique estava diferente de formas que as pessoas ao redor notavam sem conseguir nomear. Havia algo na postura dele, no tom das reuniões, na forma como chegava e saía, uma leveza que não era leviana. Era o peso certo de alguém que encontrou algo para carregar que vale o esforço. O diretor executivo, Eduardo Sampaio, havia comentado numa manhã de segunda, depois de uma reunião particularmente produtiva. Não sei o que aconteceu com você nos últimos meses, mas pode continuar. Henrique havia respondido com aquele humor seco que as pessoas raramente esperavam dele. Vou ver o que consigo fazer. Ana havia rido quando ele contou. Havia algo nesse riso, fácil, presente, genuíno, que ele ouvia como quem ouve música que conhece de cor. Eles haviam encontrado um ritmo entre as duas vidas. A dela, com o trabalho e a independência que havia construído e não queria abrir mão. A dele, com o peso e a dimensão de uma empresa que nunca parava. Havia conversas longas à noite. Havia silêncios confortáveis. Havia as plantas da janela dela ganhando companhia. Ele havia chegado numa tarde, com uma pequena figueira que havia comprado num mercadinho de bairro, com aquela objetividade adorável de quem não sabe fazer gestos românticos convencionais, mas faz os seus. Uma figueira, disse ela olhando para a planta. Você disse que a janela precisava de mais verde. Eu disse isso numa conversa há 3 semanas. Eu guardo o que você diz. Havia algo naquelas palavras simples que chegou num lugar dentro dela, com uma força desproporcional ao tamanho da frase. Era o tipo de coisa que diz mais sobre uma pessoa do que qualquer declaração elaborada. Ela colocou a figueira na janela, do lado das outras plantas. E havia algo naquele gesto pequeno, que era, de alguma forma, sobre muito mais do que uma planta. O Dr. Abreu havia pedido encontros mensais, não como tratamento, mas como acompanhamento. Ana havia concordado com a objetividade habitual.
Naquele mês, ele havia feito a pergunta de sempre. Algum fragmento novo? Imagem? Emoção? Sensação que não pertence ao presente? Às vezes, disse ela. Acordei num dia com o cheiro de uma cozinha específica. Não consigo descrever. Era madeira, algum tempero, uma luz de tarde. Não sei de onde veio. Não forçou? Não forçou. Bem, o médico a olhou com aquela seriedade gentil. Pode continuar chegando assim. Fragmentos sem âncora. Com o tempo, alguns vão encontrar contexto, outros podem não encontrar nunca. Isso não me preocupa mais como antes. Por quê? Ana ficou um momento. Porque percebi que o que sou agora não depende do que fui. É construído em cima, mas não depende. Uma pausa. Quem eu era pode voltar ou não. Quem eu sou já está aqui. O Dr. Abreu havia ficado em silêncio por um momento. Você chegou a um lugar que muitas pessoas sem amnésia nenhuma não chegam, disse ele. Isso é notável. Ou é consequência de não ter tido outra escolha? Às vezes é a mesma coisa, respondeu ele. Os meses seguintes foram marcados por uma construção lenta e sólida. O tipo que não tem drama, porque não precisa de drama para ser real. Ana havia, naquele período, conhecido a família de Henrique. Uma irmã mais velha, Beatriz, que havia chegado com aquele jeito específico de quem está avaliando com toda a atenção e tentando não deixar aparecer, e que havia deixado aparecer completamente. Você não é quem eu esperava, havia dito Beatriz numa tarde de domingo. O que você esperava, Isabela? Uma pausa honesta. Mas você é melhor do que qualquer expectativa que eu tivesse. E isso é raro. Ana havia ficado com aquela frase por dias. Havia algo nela que era ao mesmo tempo simples e muito grande. Havia também a mãe de Henrique, Dona Helena, 72 anos, com aquela perspicácia específica das mulheres que viveram muito e aprenderam a ler pessoas além do que mostram. O primeiro encontro havia sido num almoço de domingo. Dona Helena havia ficado olhando para Ana por um longo tempo antes de dizer qualquer coisa. Você tem os olhos dela, disse ela finalmente. Mas o jeito é seu. É diferente. É. Eu gostei, disse a mãe simplesmente, como quem decide algo e comunica sem precisar elaborar. Ana havia sorrido. E havia algo naquele almoço que tinha o sabor de pertencimento. Não o de antes. Não a família que havia tido e não lembrava. Um novo. Numa noite de quarta-feira, 3 meses depois do sim no Mirante, Henrique chegou no apartamento dela com uma garrafa de vinho e uma expressão que ela havia aprendido a identificar como o dele de quando estava prestes a fazer algo que planejou há tempo. Você tem aquela cara, disse ela. Que cara? De quem planejou uma coisa e está esperando o momento certo para executar. Ele ficou em silêncio por um segundo. O tipo de silêncio que confirma o que estava sendo negado. Vamos jantar primeiro, disse ele. Jantaram. Falaram de tudo e de nada com aquela facilidade que havia virado linguagem natural entre eles. E havia algo na textura daquela noite. A luz, o ritmo, a forma como ele ouvia cada coisa que ela dizia com uma atenção que não foi construída, foi natural, que ela já havia aprendido a reconhecer como um dos tecidos do que amava nele. Depois do jantar, ele ficou em silêncio por um momento. Eu preciso te contar uma coisa antes de qualquer outra coisa. Ela o olhou. Quando você voltou, quando você apareceu na minha sala com um uniforme de limpeza e disse que seu nome era Ana, eu fiz uma promessa para mim mesmo, de que não ia te pressionar, de que ia deixar as coisas chegarem no tempo delas, de que ia respeitar quem você era, não só quem você havia sido. E você respeitou. Tentei. Uma pausa. Mas há uma coisa que não consigo mais guardar no tempo delas, porque já passou do ponto onde guardar faz sentido. Ele se levantou da cadeira. Foi até a estante.
aquela que ela havia montado no primeiro mês em São Paulo, com uma imperfeição leve no terceiro prateleiro, que havia decidido deixar porque era dela. Apanhou algo pequeno que havia colocado ali sem que ela tivesse notado, e voltou para ela. Não havia joelho dobrado, não havia cenário elaborado. Era a mesa de jantar do apartamento pequeno, com as plantas na janela e os livros na prateleira e a figueira que ele havia trazido 3 meses antes. Você me disse no começo que era Ana, disse ele, e eu concordei. E aprendi quem Ana é, e me apaixonei por Ana. Ele abriu a pequena caixa. Havia dentro um anel que ela não reconhecia. Não era o anel anterior, havia escolhido um diferente, completamente novo, porque havia entendido que aquilo precisava ser recomeço, não retorno. Quero passar o resto da vida com Ana. Quero acordar com Ana. Quero brigar com Ana sobre quem compra o café quando acaba. Quero envelhecer com Ana. Uma pausa. Você quer casar comigo? Ana ficou olhando para ele, para o anel, para o rosto dele com aquela abertura que havia custado anos e que era agora completamente natural. Havia algo dentro dela que respondia àquele momento com uma clareza que não tinha origem em nenhuma memória. Era o presente. Era ela. Sim, disse ela. E havia naquele sim a mesma clareza do primeiro. Limpo, sem adorno, absolutamente real. Henrique colocou o anel no dedo dela, e havia naquele gesto algo que era ao mesmo tempo novo e antigo, de uma forma que nenhum dos dois tentou explicar. Ele a abraçou, e ela ficou com o rosto no ombro dele por um longo momento, com aquela quietude específica de quem chegou a algum lugar depois de um caminho que não sabia que estava fazendo. Se a vida te tirasse tudo o que você foi e te devolvesse algo que você nunca esperava ter, você conseguiria chamar isso de presente? O casamento foi marcado para 3 meses depois. Não havia cerimônia enorme, havia elegância, intenção e as pessoas que importavam. Ana havia escolhido o vestido sozinha. Havia algo naquele processo. A loja pequena no bairro, a costureira que havia pedido 3 provas, que era fundamentalmente seu. Nenhuma outra versão de si mesma havia escolhido aquele vestido. Era completamente dela. Beatriz havia acompanhado a última prova. Você está linda, disse ela, com aquela honestidade direta que Ana havia aprendido a identificar como característica de família. Obrigada. Isabela era linda também, por outros motivos. Beatriz a olhou pelo espelho. Mas tem algo em você que ela não tinha. Essa calma, essa solidez. 5 anos construindo uma vida do zero ensinam isso. Talvez, disse Beatriz, ou talvez seja quem você sempre foi, só que sem o barulho de antes. Ana ficou com aquela frase. Havia algo nela que tinha o peso das coisas verdadeiras. Na noite anterior ao casamento, Ana estava no apartamento sozinha. Henrique havia respeitado aquela tradição, não por superstição, mas porque havia algo que ela havia pedido, uma noite só sua, antes do dia que seria deles. Havia terminado de arrumar as coisas para o dia seguinte. Havia ligado para Sônia, em Serranópolis, aquela conversa longa com a mulher que havia apostado nela quando não havia nada para apostar. Você vai ser feliz, havia dito Sônia com aquela objetividade que era a marca dela. Já estou sendo. Melhor ainda, havia ligado para Dona Teresa, que havia chorado, não de tristeza, mas daquele choro específico de quem viu uma semente que plantou com pouco mais do que esperança se tornar uma árvore inteira. Depois, havia ficado sentada no sofá com o silêncio do apartamento. As plantas na janela, os livros, a figueira que havia crescido um pouco nos últimos meses. E então algo aconteceu que não havia pedido e não havia forçado. Começou pequeno. Uma imagem, não uma cena, apenas uma textura. Uma cozinha com luz de tarde e cheiro de madeira. A mesma que havia chegado naquele fragmento meses antes. Mas desta vez havia mais. Havia uma voz, suave,
de alguém que cantarolava sem perceber enquanto cozinhava. Havia a sensação de um chão frio de pedra sob os pés descalços. Ana ficou completamente imóvel. A imagem se moveu. Havia uma varanda. Havia uma cidade abaixo. São Paulo, reconhecível mesmo sem nome, com aquele brilho de fim de tarde que ela havia aprendido nos meses desde que havia chegado. Havia uma mão sobre o parapeito. A dela, ela sabia que era a dela. E havia ao lado dela uma presença. Sem rosto ainda, só calor, só o sentimento de que era o lugar certo. E então chegou uma voz. A voz era dele, Henrique. Mas jovem, havia algo na textura que era anterior a tudo que havia acontecido, dizendo algo que não conseguia ouvir de forma completa. Mas havia em torno daquela voz a sensação mais inequívoca que havia sentido em 5 anos. Pertencimento. Casa. O tipo de segurança que não precisa de explicação, porque é anterior a qualquer palavra. O fragmento durou segundos, e então foi embora. Não violentamente, como se alguém tivesse arrancado, mas suavemente, como quando você acorda de um sonho e ele vai ficando mais distante à medida que a manhã chega. Ana ficou sentada por um longo tempo depois. Havia algo. Havia sido real, não construído, não imaginado. Era memória, fragmentada, sem contorno completo, sem a narrativa que tornaria tudo compreensível. Mas era real, e havia algo naquele fragmento que não era apenas o passado voltando. Era o passado chegando no presente com a suavidade de quem não vem para substituir, mas para completar. Ela pegou o celular. Você está acordado? A resposta foi imediata. Ele nunca dormia cedo. Estou. Você está bem? Muito bem. Mas preciso te contar uma coisa. Pode contar. Tive um fragmento, você e eu numa varanda. Não tinha contorno completo, mas era real, era memória. Silêncio por alguns segundos. Como você está com isso? Calma, disse ela com honestidade. É pequeno. Não muda nada do que sou, mas eu queria que você soubesse. Obrigada por me contar. Há mais uma coisa, disse. O sentimento que havia naquele fragmento, naquela varanda do lado de você, era exatamente o que sinto agora. Uma pausa. É a mesma coisa. Só que agora eu sei que é real porque está aqui, não porque me lembro. Havia silêncio do outro lado. O tipo de silêncio que é preenchido de dentro. A gente se vê amanhã, disse ele em voz baixa. A gente se vê amanhã, respondeu ela. E havia nessa despedida simples toda a promessa de um dia que estava chegando. O casamento aconteceu numa tarde de sábado, com aquele azul firme que São Paulo oferece de vez em quando, como se soubesse que há dias que precisam de um céu à altura. Era um espaço pequeno e elegante. Jardim com luz natural, mesas com flores simples, as pessoas que importavam de verdade. Não havia pompa. Havia presença. Dona Helena havia chegado mais cedo e ficado parada na entrada do jardim com aquela expressão específica de mãe que está vendo uma coisa boa acontecer depois de muito tempo esperando. Beatriz havia ficado ao lado de Ana antes da cerimônia. Não porque havia sido pedida, mas porque havia chegado com aquela certeza de quem sabe onde precisa estar. Você está tremendo um pouco, disse Beatriz. Estou, admitiu Ana. Bom sinal. Por quê? Porque você só treme pelas coisas que importam de verdade. Ana havia ficado com aquilo. E havia algo naquelas palavras que havia, ao longo dos últimos meses, aprendido a reconhecer como verdade. Ela só sentia o peso das coisas que valiam o peso. Quando ela entrou no jardim e o viu de frente, de pé, sem discurso, sem performance, com aquela postura que era natural em quem está exatamente onde quer estar, havia algo dentro dela que respondeu com uma clareza que não precisava de memória. Era ele, era agora, era a escolha. Os votos eram deles, não os convencionais.
Havia combinado que cada um escreveria o seu, sem contar ao outro, sem coordenar. Havia algo nessa decisão que era coerente com tudo que haviam sido desde o começo. Henrique foi primeiro. Eu não acredito em coincidência, disse ele. Acredito que algumas histórias têm uma gravidade própria que puxa as coisas de volta para o lugar onde precisam estar, independente de quantas estradas erradas, de quantos anos, de quanta distância. Uma pausa. Você apareceu na minha sala num uniforme de limpeza, sem saber meu nome, sem saber o seu, e me olhou como alguém que nunca precisou de mais nada além do que já era. E eu soube, não como memória, como verdade. Ele pausou. Havia algo no rosto dele que era inteiramente exposto, as camadas todas baixadas, o homem sem armadura diante de todo mundo e completamente à vontade com isso. Prometo não confundir o que você foi com o que você é. Prometo te encontrar onde você está, não onde eu espero que você esteja. Prometo ser honesto quando for difícil, presente quando for fácil e estar aqui nos dois. Uma última pausa. Você é a pessoa mais real que já tive. E é com você que quero construir tudo o que ainda não aconteceu. Havia silêncio no jardim. O tipo de silêncio que não é desconforto. É atenção. Ana ficou olhando para ele por um momento antes de começar. Eu não me lembro de você, disse ela. E acho que é importante dizer isso aqui, de frente, porque é verdade, e porque a verdade é o que nos trouxe até aqui. Havia um sorriso pequeno no canto da boca dela, aquele que chegava antes que qualquer palavra. Oh, mas me lembro de cada segundo desde que você apareceu com a pasta caindo no chão e disse meu nome como se fosse a primeira vez e a última vez ao mesmo tempo. Me lembro do café, me lembro do parque, me lembro do restaurante com o garçom de cabelos brancos que quis dizer alguma coisa e não disse. Me lembro da noite de chuva, da música, do mirante, da figueira que você trouxe sem avisar. Ela fez uma pausa. Não tenho o que aconteceu antes, mas tenho tudo o que aconteceu desde que voltei. E é mais do que suficiente para saber que você é a pessoa com quem quero passar o resto do tempo que tiver. Havia algo nos olhos dele que estava sendo contido com um esforço que ela conhecia bem. Prometo ser honesta quando for difícil e gentil quando for possível. Prometo não deixar que o que não lembro atrapalhe o que sinto. Prometo crescer com você, não ao lado de você. Uma última pausa. E prometo regar a figueira. Havia risos no jardim. O tipo que só existe quando uma emoção precisa de um respiro para não transbordar. Quando se olharam depois das alianças, depois do sim, depois do beijo que foi aplaudido com aquele calor específico de pessoas que torcem de verdade, havia algo entre os dois que estava completo de uma forma que nenhum dos dois havia conhecido antes. Não porque era perfeito, porque era real. A festa que se seguiu tinha a mesma qualidade da cerimônia. Presente, sem esforço de impressionar, com aquela alegria que surge quando as coisas certas estão no lugar certo. Dona Helena havia dançado com Henrique com uma expressão que era simultaneamente saudade e alegria. O tipo de emoção que só as pessoas que amam muito conseguem sentir ao mesmo tempo. Beatriz havia ficado do lado de Ana parte da noite, com aquela presença de irmã mais velha que não precisava ser explicada. Você está bem? Havia perguntado numa pausa entre músicas. Completamente. Eu sei. Só queria ouvir você dizer. Ana havia rido. E havia algo naquele riso, fácil, presente, completamente à vontade, que era a resposta mais completa para qualquer pergunta que pudesse ser feita sobre onde havia chegado. Na lua de mel, haviam escolhido um lugar pequeno, uma casa de campo num interior que tinha aquela calma das coisas afastadas do ruído. Havia uma varanda. Na primeira manhã, Ana acordou cedo. Henrique ainda dormia. Ela foi até a varanda com o café e ficou olhando para o campo.
verde, quieto, com aquela luz de manhã que é diferente de qualquer outra luz. E então chegou outro fragmento. Era aquela varanda de antes, a de São Paulo com a luz de tarde. Mas desta vez havia mais. Havia o riso dele. Havia uma conversa que não conseguia ouvir. Havia a sensação concreta de estar em casa de uma forma que não havia sentido em nenhum outro lugar. Ana ficou com aquilo por um momento. Deixou chegar sem forçar, e então ouviu a porta atrás dela. Henrique saiu com aquele jeito de quem acabou de acordar, sem a compostura habitual, mais humano, com o cabelo ligeiramente desorganizado e os olhos ainda com aquele véu do sono. Ficou ao lado dela na varanda sem dizer nada, olhando para o mesmo campo. Tive mais um fragmento, disse ela, depois de um momento. Conta. A varanda de antes, mas desta vez havia mais. Havia você rindo de alguma coisa. Havia casa. Ele ficou em silêncio. Como você está com isso? Gratamente, disse ela. E havia nessa palavra uma precisão que ela havia escolhido com cuidado. Ele colocou o braço em volta dela, e ela encostou o ombro nele com aquela naturalidade que já não surpreendia nenhum dos dois. Apenas era. Acho que elas vão continuar chegando, disse ela. Não sei em que ritmo, não sei o quanto vai voltar, mas acho que vão. Está bem. Qualquer coisa que volte, disse ela, chega num lugar que já está sólido, não vai mudar o que somos. Eu sei, disse ele. Então está tudo bem. E havia naquelas 3 palavras, simples, diretas, completamente verdadeiras, uma paz que tinha chão, que tinha raiz. O campo se abriu à frente deles. O dia continuou chegando. Meses depois, numa tarde de domingo no apartamento que havia virado o apartamento deles, as plantas de Ana, os livros de ambos, a figueira que havia crescido e ocupado toda a janela com aquela teimosia das coisas que decidem existir, Ana havia ficado parada na cozinha por um tempo longo demais. Henrique havia notado. Havia aprendido a ler os silêncios dela com a precisão que ela havia aprendido a ler os dele. O que foi? Ela se virou. Havia no rosto dela algo que ele não conseguiu classificar imediatamente. Não era preocupação, não era medo, não era nenhuma das coisas que havia aprendido a identificar. Era algo novo. Um novo completamente específico. Ela colocou sobre a bancada algo pequeno, um teste, e então o olhou. Henrique ficou em silêncio por um momento que foi muito longo e muito curto ao mesmo tempo. Você está... Estou, disse ela. Havia algo no rosto dele que se transformou de uma forma que ela havia visto poucas vezes. Aquelas camadas todas descendo de uma vez, sem controle, sem a contenção habitual. Era emoção real, pura, sem disfarce. Ele foi até ela e a abraçou com aquela força específica de quem está segurando algo que não quer perder nunca. Ela ficou dentro daquele abraço com os olhos fechados por um tempo. Está tudo bem, disse ela em voz baixa. Está tudo bem. E havia algo naquelas palavras, as mesmas que haviam dito tantas vezes de tantas formas diferentes, que desta vez carregavam um peso completamente novo. Estavam 3. Onde antes haviam sido 1, depois 2, agora 3. E havia algo naquilo que era a forma que o mundo tem de dizer que a história não termina, que o amor que foi construído, com paciência, com honestidade, com respeito ao que cada um era, tem raiz suficiente para continuar, que algumas histórias não têm final, têm continuação, e essa era uma delas. Você já se sentiu perdida dentro da própria história, sem saber quem era, de onde veio, a quem pertencia? Ana perdeu tudo de uma vez. O nome, a memória, a vida que havia construído. E mesmo assim, no fundo de tudo aquilo, havia algo que não foi apagado. Uma forma de ser que sobreviveu ao acidente, à amnésia, aos 5 anos de recomeço. Às vezes, o que você é mais forte do que o que você lembra. Talvez você também esteja reconstruindo algo agora.
Talvez também esteja aprendendo a confiar em alguém depois de ter sido traída por quem deveria cuidar. Talvez também esteja descobrindo que amor de verdade não é o que fica quando tudo está bem. É o que fica quando tudo foi tirado e ainda assim permanece. Essa história é sobre Isabela, é sobre Ana, é sobre a mulher que você é quando perde tudo e descobre que ainda está lá. Se você chegou até o final dessa história, então você é do meu time. O time que entende que a identidade de uma pessoa é mais profunda do que qualquer memória e que o amor verdadeiro reconhece a alma antes mesmo de lembrar o nome. A história de Henrique e Ana fala sobre como o que somos sobrevive ao que perdemos e sobre como o amor que é real encontra o caminho de volta mesmo quando todos os mapas desapareceram. E lembra, todas as histórias aqui do Tramas de Amor são originais, criadas com cuidado, intensidade e respeito por você que fica até o fim. Curte, compartilha e ativa o sininho. É isso que mantém o canal vivo e permite que histórias como a de Henrique e Ana continuem sendo contadas. Nos vemos na próxima história do Tramas de Amor.